Olá, eu sou Marcelo Piancó e nós estamos começando o Cidadão Cult, o novo programa aqui da sua TV Cidade. E hoje, o Cidadão Cult defere, também revoga, faz da caneta sanfona, faz do gibão sua toga. E na corte do Gonzagão, desembargador do Baião, é doutor Ronaldo Queiroga. O programa começa com o pé direito, com esse campeão de audiência, afinal de contas, ele é, acima de tudo é juiz. Doutor, quantas audiências por dia? Piancó, na época dos juizados de especiais, eram mais de 16 audiências por dia. Hoje, como eu estou na quinta vara civil, aí varia aí na faixa de 5, 6 audiências por dia. Mas hoje nós vamos conhecer quem é esse cidadão culto, doutor Ronaldo Queiroga, esse verdadeiro transformador cultural que dedica a sua energia criativa todinha para desenvolver a cultura nordestina em várias áreas. Doutor Ronaldo, vamos começar assim, fazendo assim, um breve histórico, uma breve biografia. De onde o cidadão Ronaldo Queiroga vem, qual a sua origem? Eu nasci numa quinta-feira, ao meio-dia do ano de 1966, no mês de julho, lá naquela terra querida chamada Pombal, Alto Sertão da Paraíba. A terceira cidade mais antiga do estado da Paraíba, não é isso? Exatamente, é uma cidade que pode-se dizer assim, colonizadora da nossa Paraíba, né? Uma cidade histórica e uma cidade, e nós temos muito em comum, porque a gente bebeu água do mesmo rio. O Rio Piancó, que lá passa o Rio Piancó e se une em Pombal justamente com o Rio do Peixe, Rio Piranhas, e dali por diante desce para o Açu já com o nome Rio Piranhas. O Rio Piranhas, é isso aí. Mas assim, Pombal é uma cidade bucólica, uma cidade tranquila. No seu tempo, com sua infância em Pombal, como foi? Eu tenho muita saudade, Piancó, da minha infância em Pombal, da convivência com meus avós, da vida solta na rua, né? Andando pelo rio, tomando banho, debaixo daquelas oiticicas, jogando bola, no entardecer, vendo o crepúsculo chegar, presenciando aquelas lavadeiras, lavando roupa. Também, ao mesmo tempo, aqueles caminhonetas que vinham dos sítios, paravam lá na beira do rio para poder lavarem, os donos, os proprietários lavarem aquelas caminhonetas. Muita meninada, brincando, solta, sem responsabilidade, né? E a liberdade é tudo na vida. Não, é daí que começa a formação da pessoa, né? E assim, doutor Ronaldo, você começou a feira de Pombal, porque toda cidade do interior tem uma feira, a feira é interessante. Qual é o dia da feira de Pombal? E quando você era criança, você era frequentador da feira? Era frequentador da feira. A feira de Pombal era no sábado, né? E eu me lembro que eu acordava cedo, 5 horas da manhã, para ver justamente aquela cena da montagem na feira, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Ficava justamente na minha rua, na rua João Pessoa, na rua da minha avó. E eu tenho, acho que a formação cultural minha tem muito a ver com Pombal, porque eu gostava muito de ouvir o sistema de difusora, o Lorde Amplificador, que à época era comandado por Clemildo Brunet, o Beim, tantos outros que hoje estão aí. Salles Dantas também participava daquele sistema, o Zé Vieira Neto, e tantos outros que contribuíram para a formação do sistema de comunicação de Pombal, que hoje também despontam a nível de Paraíba, né? Nessa época, realmente, o sistema de difusora era praticamente a rádio do interior. Rádio do interior. E o sistema de comunicação é importante. E naquele tempo tocava música boa, que a gente chamava era o sistema difusora de som, não é isso? Exatamente, era o Lorde Amplificador de Pombal. E também eu acho que a feira de Pombal, ali com aqueles cantadores, com aqueles cegos. E um fator também muito importante foi a presença do cinema. Na minha época, que quase todos os dias à noite eu jantava e depois das 7 horas ia justamente assistir um filme no Cine Lux de Pombal, que infelizmente veio ao chão e hoje não existe mais. Nem o prédio. Saudade. Só resta a parede frontal do prédio. Você se lembra alguma conversa, algum caos desse tempo assim, que você escutou naquele tempo? Ou um caos de valentia ou de mentira? Porque no sertão tem muito isso, né? E às vezes o de valentia é o que é de mais mentira. Eu não vou dizer o nome, mas tinha um personagem lá que gostava muito de contar vantagem, contar umas histórias meio com né? Com
E ele dizia que teve um dia que foi ao sítio. Sim. E nessa noite formou-se uma tempestade muito grande, relâmpagos, trovões enormes. E de repente um relâmpago clareou todo o sítio, toda a fazenda dele, e não veio o trovão. E ele, pela fresta da janela, começou a olhar e viu uma moita de marmeleiro se balançando muito e com uma luminosidade impressionante. Ele saiu e foi com a vara catucar essa moita. E a bicha deu uma explosão, o trovão veio e jogou ele quase com uma légua e meia, ele disse. São histórias da feira, né? O trovão estava encruado. Estava encruado com a moita de marmeleiro. De marmeleiro. Essas histórias são geniais. Agora você começou a estudar mesmo em Pombal, as primeiras letras foram em Pombal? Eu nasci em Pombal e meu pai na época era juiz de Catolé do Rocha. E então meus 5 primeiros anos foram em Catolé. Olha aí. Minha alfabetização começou em Catolé do Rocha. Mas eu sempre, toda semana, estava em Pombal. Porque é pertinho ali. E sempre meu pai tinha, tanto minha avó materna, como meus avós maternos, como minha avó paterna também moravam em Pombal. E sempre meu pai, durante a semana, 1 ou 2 dias, ele vinha a Pombal. Aí estudou em Catolé até... Depois meu pai foi transferido para Campina Grande. Aí estive 2 anos estudando em Campina, nós viemos para João Pessoa, onde eu passei 10 anos no Instituto Rio Branco, ali na Torre. Que tem um dado interessante, daqueles colégios da época da década de 1970, eu acho que poucos perduram ainda hoje, né? Tem o Rio Branco, que ainda permanece na luta desses filhos do bravo Luiz Mendes, que já se foi, mas deixou aí Bartolomeu, Ambrósio, Lula, e que permanece de pé. E ainda eu tenho o Pio X, o Pio X, Lourdinas. Não sei, Lourdinas, João 23, os colégios mais religiosos. E, assim, desses, um que não é religioso, acho que é o Instituto Rio Branco. O Rio Branco, né? E ainda perdura. E de lá fiz o científico no colégio 2001. Agora vamos dar uma pausa para um apoio cultural e na volta você vai ficar conhecendo o Dr. Ronaldo Queiroga, escritor. Estamos de volta com o Cidadão Cult e aqui com ele, Dr. Ronaldo Queiroga. A gente fez aquela introdução para você conhecer como nasceu, como viveu, como foram as primeiras letras do Dr. Ronaldo. E agora, Dr. Ronaldo, queremos saber, você tem um escritor já que tem vários livros lançados, a gente vai entrar nesse tema, mas como você descobriu esse talento para escrever? Olha, eu acho que eu me inspirei. Eu tenho uma avó materna, chamada Carmelita, que já faleceu, mas que era justamente da Academia de Letras do Ceará, tinha vários livros editados, e ela sempre frequentava Pombal, a casa do meu avô, minha avó, e eu tive a oportunidade também de ir até a casa dela várias vezes de férias, e ela influenciou minha mãe e, por conseguinte, a minha pessoa. Mas foi exatamente em 1992, que eu escrevi meu primeiro texto na cidade de Souza. Eu estava fazendo uma recontagem de votos. Sim. Ali, precisamente foi em 92, não, foi em 93, quando eu cheguei no Souza Ideal Clube, que fica em frente a um colégio 10 de julho, antigo, que hoje, na época, só havia os escombros. E eu muito cansado, resolvendo a estrutura de funcionamento dessa recontagem, quando eu cheguei na hora do crepúsculo, eu vi um sax belíssimo. E quando eu procurei, era justamente um cidadão que estava num banco velho quebrado, na varanda imunda do Colégio 10 de Julho, dos escombros 10 de Julho, e por trás o crepúsculo. E aquela figura ali com uma criança rastejando naquele terraço, aquela varanda suja, emitia um dos maiores e fidedignos sons suaves que eu já ouvi na minha vida. E aquilo penetrou a minha alma. E quando eu cheguei em casa, eu escrevi o meu primeiro texto, falando e retratando justamente sobre esse contrassenso, esse contraponto aí de um colégio em escombros, aquela figura invasora ali morando, com seu filho se rastejando naquela varanda imunda e um som clássico surgindo justamente de um cidadão daquele. E qual já foi uma crônica? O primeiro texto foi uma crônica? Foi uma crônica. E o título dessa crônica, você lembra? Ele está no livro Monólogos do Meu Tempo, que foi lançado em 2006. Mas, sinceramente, eu não me recordo do título agora. Não.
Mas já começou de uma forma poética, né? E com a música envolvendo. Parece que é um destino seu. É o destino, né? É a música que leva a escrever. Exatamente. Tem gente que precisa de inspiração e eu só trabalho escrevendo. Eu só trabalho ouvindo música. Ouvindo música. A música está sempre presente no seu hábito de escrever. Mas, doutor Ronaldo, você só escreve crônicas? Você já tem algum romance? Vamos entrar aqui na sua obra. Eu tenho 4 livros lançados. O Monólogo do Meu Tempo, que é um livro de crônicas literárias. Muito bom, O Esquinas da Vida, também outro livro de crônicas, que é de 2008. Um livro jurídico, que é o Desjudicialização dos Litígios, que trata justamente daquelas matérias que podem ser resolvidas fora do âmbito do Poder Judiciário, que foi lançado em 2012. Mas nesse livro jurídico você usa uma linguagem mais técnica ou uma linguagem poética? Não, ela tem um misto aí. Ela tem uma linguagem técnica, mas também com as sutilezas poéticas que eu coloquei dentro do livro. E o último agora, que é o livro da obra de Luiz Gonzaga, que é justamente o Baião em Crônicas. Que a gente vai falar dele daqui a pouco, né? No terceiro bloco, né? Mas ainda... E assim, vamos entrar no primeiro livro, O Monólogos, ele tem uma visão minha sobre o cotidiano, né? E sobre também uma parte ligada ao social, ao político, ao lado histórico e principalmente esse mundo odierno repleto de contrassensos, onde muitas vezes o ter é levado em maior consideração do que o próprio ser. E também o lado do ser humano de maltratar a natureza e a resposta da natureza. Né? Inclusive, eu já assisti um vídeo, eu acho que que essa crônica está no Monólogos, que é narrado por nosso colega João Cláudio Moreno. Esse é inédito, ainda vem no outro livro. Esse ainda está inédito ainda. Esse livro já está pronto, é o Efeitos Alminos e Naturais. A temática é essa. A temática é essa. Que é o homem que... É Sob o Sol, essa crônica. Sob o Sol, uma crônica muito bonita, narrado por João Cláudio Moreno, que é um humorista, um grande artista do Piauí, que também tem uma ligação muito forte com o Luiz Gonzaga. E a gente vai entrar nisso agora, falar da sua ligação com o Gonzaga. Como você tomou conhecimento da obra de Gonzaga pela primeira vez, o impacto que causou na sua pessoa, a pessoa de Luiz Gonzaga. Como eu disse a você, eu sempre ouvia em Pombal o Lorde Amplificador, o sistema difusor, e lá sempre tocava Luiz Gonzaga. E na minha infância, eu me lembro que um dia eu fui levado pelos meus avós maternos a um comício, e o evento principal desse comício, a atração principal desse comício era justamente Luiz Gonzaga. E eu, em tenra idade, esperando justamente aquele vozeirão aparecer no palanque, e eis que, de repente, ele está ali, transitando no meio da multidão e chega bem próximo de mim, a menos de 1 metro, com aquele gibão, com aquele chapéu de couro, e isso, aquela figura emblemática, impregnou-se de vez na minha alma. E eu, parafraseando o amigo João Cláudio Moreno, dali por diante eu nunca mais fui o mesmo. Porque eu passei ainda mais a prestar atenção na mensagem contida na música de Luiz Gonzaga e perceber que ela tem uma ligação umbilical com o nosso cotidiano, o cotidiano do sertão, do nordestino, e tem um poder extraordinário de falar de forma geral de tudo que existe no Nordeste, desde os cantadores, dos padres, das praças, das praias, do seu protesto em relação à estiagem e também o sofrimento do nordestino, não só no momento de seca, como também de cheia. Ele cantou, né? Ele cantou todas as vertentes do Nordeste. Ele da alegria, da tristeza, da falta, da fartura, né? Exatamente. Luiz Gonzaga, inclusive... É o que eu digo, é que Gonzaga, o que Graciliano Ramos, Ariano Suassuna, Zé Américo de Almeida, Zé Lins do Rego e tantos outros fizeram na literatura pelo Nordeste, Gonzaga o fez através da música, né? Da música, e eu considero Gonzaga um dos maiores artistas pop do mundo, que ele popularizou uma cultura riquíssima, que é a cultura nordestina. Exatamente. Levou para o mundo todo, né, com sua voz, com sua verve. Gonzaga era um grande humorista também, né? Ele tinha uma vertente de humor. Ele levou o teatro para dentro da música, através da música Respeita Januário, Carolina com K, Apologia ao Jumento, Samarica Parteira, né? Realmente são textos belos. Jumento, nosso irmão. Jumento é nosso irmão. Eu digo que ele cantou de tudo um pouco. Até, por exemplo, na minha infância, minha mãe costumava me colocar para dormir cantando uma música de Niná chamada Show Pavão. Show Pavão, sai de cima do telhado.
E quando eu comecei a pesquisa sobre Luiz Gonzaga, me tornei um gonzagólogo, eu identifiquei justamente que Chopavão é uma música de Luiz Gonzaga. Olha que coisa bacana. E quando a música ela começa a tomar assim, esse quê de folclórico, é porque ela ficou universal, né? Universal. Chopavão, que é o caso de Asa Branca, que é a música mais famosa, uma das músicas mais famosas do mundo, né? De Luiz Gonzaga, não? Exato. Uma das músicas que tem mais... E seu Januário disse que é dele. Januário disse que é dele. E Luiz Gonzaga, eu vi um dia desse, um vídeo em que ele contava que alguém perguntava... como você fez Asa Branca? Ele disse, Asa Branca é coisa de menino. É uma música tão simples que só tem 5 notas. Eu entreguei as 5 notas a Humberto Teixeira e disse, olha, termina aí. E o Humberto Teixeira fez a letra, ficou uma coisa maravilhosa e virou esse... Conta a história que Enfim, vamos Asa Branca, ela surgiu justamente da cantiga das lavadeiras do rio Pajeú. Olha, que bacana. E retratava justamente a saída da Asa Branca quando começava o período de estiagem, né? E o retorno dela, posteriormente, veio através da volta da Asa Branca, que foi uma música já não mais de Humberto Teixeira, e de Zé Dantas. E que Januário levou essa cultura popular para o Exu e depois Luiz Gonzaga, de tanto ouvir na sua infância e adolescência, traduziu com Humberto Teixeira para a música imortalizada chamada Asa Branca. Isso aí a gente vai destrinchar mais ainda, porque a gente está começando agora... Esse é o maior especialista que eu conheço em Luiz Gonzaga, é o Dr. Ronaldo Queiroga. Como ele mesmo disse, é um gonzagólogo de primeira. Ele sabe tudo. Vamos falar um pouquinho aqui como Gonzaga, qual a relação de Gonzaga com os cantadores de viola, com o repentista. É uma ligação muito próxima, porque o Baião, Luiz Gonzaga, quando criou o Baião com Humberto Teixeira, que foi a primeira música, o primeiro contato com o Gonzaga e Humberto, daí surgiu o Baião. O Baião é justamente a base que impulsiona a rítmica, né? Dos cantadores de viola. E ele e Humberto foram buscar justamente para criar o baião na sanfona, no zabumba e no triângulo, justamente do repente, lá dos cantadores de viola, né? Então há uma ligação muito forte aí. Agora, já pegando essa deixa aí do zabumba, do triângulo e da sanfona. Isso foi uma coisa também que pouca gente sabe, mas foi criado por Luiz Gonzaga, esse formato. Foi, exatamente. Tem até um vídeo no YouTube que Gonzaguinha conta isso com maestria, onde ele mostra que Gonzaga tinha sanfona, mas ele tinha necessidade de colocar 2 instrumentos que seriam antagônicos, né, por causa do problema do som aí. O zabumba ele achou na banda de Pífano, ele construiu o zabumba experimentando justamente a pancada que existia naqueles tambores ali o grave, que dá o grave. E ele andando, depois de testar o agogô, o reco-reco, muitas coisas, não conseguia encontrar o contraponto aí do zabumba. Até que ele andando pelo bairro, pela praia do Pina, ele ouviu um moleque andando com um cavaco chinês e tocando o triângulo. E aí ele conheceu ali o marido da zabumba, né? Que era o triângulo. Que era o triângulo, e formou aí o trio. O grave e o agudo, né? Daqui a pouco a gente volta para o terceiro bloco com mais Luiz Gonzaga e falando especificamente do grande livro que ele acaba de lançar, Dr. Ronaldo Queiroga lança agora Baião em Crônicas. E no próximo bloco, não sai daí, depois do apoio cultural, o Cidadão Cult está de volta. Estamos de volta no terceiro e último bloco e continuando, o tema é Gonzaga. O tema agora é Baião em Crônicas, esse livro sensacional que o Dr. Ronaldo... Como foi a ideia de colocar o Baião, de transformar o Baião em crônicas? Olha, Pianco, esse livro é fruto justamente de 21 anos de pesquisa, né? Começou em 1992, quando eu deixei de ser somente um fã para ser o pesquisador. Mas durante esse tempo foram surgindo crônicas paulatinamente, e aí veio a ideia de transformá-las, agrupá-las, né, e transformá-las num livro. E eu terminei tendo a ideia assim de colocar o título de Baião em Crônicas. Depois tive o grande prazer e a satisfação de ganhar a capa de Clóvis Júnior, que na minha ótica ganhou uma roupagem que dignificou ainda mais o livro, né, porque transformou
o livro logo na capa numa grande obra de arte. São duas obras de arte. São duas obras de arte, né? E aí também contei com a participação no prefácio desse grande poeta, amigo e irmão, lá de Panelas, o grande Oliveira de Panelas, paraibano de coração. É cidadão culto paraibano também, Oliveira de Panelas, que nós aproveitamos já para convidá-la a participar aqui do nosso programa. Né? Mas, doutor Ronaldo, você lembra assim qual foi o primeiro baião que virou crônica ou qual foi a primeira crônica que virou baião? Foi justamente o lado místico do nascimento de Luiz Gonzaga, né? Sim. Que conta a história que Gonzaga nasceu numa madrugada e que seu Januário estava lá no terreiro assistindo, contemplando o céu do sítio Caiçara. Ali perto, 3 quilômetros da Vila do Araripe. A gente contemplou aquele céu há pouco tempo, foi isso? E agora imagine há 100 anos atrás. 100 anos atrás. Muitas estrelas, uma luz esplendorosa, quando de repente um menino chorou lá dentro, mostrando que havia nascido, e ao mesmo tempo, naquele mesmo momento, passou uma zelação, ou seja, uma estrela candente, não uma estrela cadente, uma estrela candente. E aí há o mito de que quando a estrela candente passa e há um nascimento de uma pessoa, essa pessoa será iluminada. Posteriormente veio justamente a passagem de um grupo de ciganos pela Vila do Araripe em direção ao Juazeiro do Padre Cício, e uma cigana colocou Luiz Gonzaga nos braços e olhando para Santana e Januário disse que aquele menino não pertencia a nenhum dos dois, pertencia ao mundo, ia ser conhecido mundialmente. Verdade ou mentira, coincidência ou não, lenda ou não, em 1954, Luiz Gonzaga já atravessava o planeta e do outro lado, Keiti Kuta, a principal cantora japonesa da época, gravava Paraíba, a música Paraíba em japonês. Em japonês. Sensacional. Que essa música aqui o pessoal tem umas lendas urbanas que não sabem realmente qual o significado da música. Pejorativamente colocaram... O pessoal com negócio de mulher macho não tem nada a ver com mulher macho. Mulher macho tem a ver com a guerreira paraibana, a pequena pequenina. Aquela mulher que não teme os obstáculos, as intempéries da vida e com altivez enfrenta justamente... E essa música que foi feita para retratar a Revolução de 30, não é isso? Foi feita para a campanha, de Zé Pereira? De Zé Pereira. Muito depois. Foi depois na década de 50 mas já. Ela remetia àquela luta. Exatamente. Remetia àquela luta da Revolução de 30, que quando ela dizia Paraíba pequenina, mulher macho... Falava ao Estado que o Estado é feminino. Que é feminino, que foi o único que botou moral lá na disputa para o voto ser secreto, o voto de presidente na época, não é isso aí? Então é a bravura da Paraíba pequenina, mulher macho sim senhor, porque o Estado, apesar de ser um nome feminino, foi macho naquela hora de luta. Exatamente, teve a condição de com altivez enfrentar todas as... E retrata justamente essa guerreira mulher. E essa mulher paraibana que até hoje é forte. Exatamente. Mas voltando aqui ao Baião em Crônicas, você teve assim o auxílio da família de Gonzaga. Teve. Que deu assim vários toques. O Exu me foi fonte indispensável na formatação desse livro. Lá eu tive a oportunidade de conhecer a Socorro, irmã de Luiz Gonzaga, Zé Gonzaga, Chiquinha Gonzaga, e o sobrinho Joquinha, Sérgio, Zuca, em memória. E além de vários amigos de Luiz Gonzaga. O nosso amigo piloto. O nosso amigo piloto, que é sobrinho de Luiz Gonzaga, João, também, que é irmão de criação. Exato. E tantos outros ali, artistas que me prestaram depoimentos emocionados. Como Sebastião do Rojão, me lembro demais. Sebastião do Rojão. Ele me manifestou um depoimento que foi, para mim, emocionante e tenho guardado ainda hoje. E foram, assim, lapidados e com isso veio formatar assim, esse livro Baião em Crônicas. Mas desse Baião em Crônicas, assim, tem alguma história que a gente pode destacar, assim, aquelas histórias mais engraçadas? Porque Gonzaga... Gonzaga tinha os causos dele e piloto uma vez, mas Joaquim me contou que Gonzaga estava uma vez em Maceió para um show, logo cedo ele saiu para comprar um remédio numa farmácia e na volta para o hotel ele se deparou com uma cena inusitada, né? Um homem com a faca na mão correndo atrás de outro. E a vítima agarrou-se com Gonzaga para não ser furado, né? Usou como escudo pensando que Gonzaga era um sargento do Exército. E na realidade ele era. Passou 10 anos no Exército, e naquela época que ele passou 10 anos, ele
era corneteiro, nunca deu um tiro, como ele disse, né? Mas nessa vez ele teve que ser valente para poder deixar a corneta de lado e incorporar assim a figura do sargento. Por isso, doutor Naldo, nosso programa é curto para falar da sua obra e muito mais curto ainda para falar da obra de Gonzaga. Exatamente. Nós estamos chegando ao final e queremos que você assim diga quem quer adquirir o Baião em Crônicas, como conseguir pela internet, deixe seus endereços, seus contatos. Eu tenho meu contato, né, Piancó? 99817692. E tem também livro disponibilizado na Livraria do Luiz, na Livraria do Assis, que fica lá no Fórum Cível, no Sebo Cultural ali na Avenida Tabajara. E também estarei disponibilizando lá na Livraria Leitura no Shopping Manaíra. Então, nós chegamos ao final. Doutor Naldo Queiroga é o Cidadão Culto de hoje e espero você no próximo programa. Até lá!